Estamos chegando, como sempre, 9 horas da noite, logo depois do Central Fox, encontro marcado com o Raio Fox, a melhor radiografia do futebol brasileiro, com os craques do diagnóstico, Eugênio Leal, Rodrigo Bueno. A partir de agora, para a gente falar de mais uma rodada que vem aí no final de semana do campeonato, com alguns clássicos regionais e interestaduais. Por exemplo, se enfrentam na Ilha do Urubu Flamengo e São Paulo. São Paulo costuma se dar bem no Rio de Janeiro contra o Flamengo, mas isso é tema para daqui a pouquinho. A gente abre falando do mandante e os números super favoráveis do Flamengo jogando em casa. 26 jogos sem perder, 9 meses. Aproveitamento de quase 80% dos pontos. 18 vitórias, 8 empates, 60 gols marcados, e o ataque do Flamengo costuma funcionar muito com uma média superior a 2 gols por partida, né? Enquanto mandante, 17 gols sofridos. Na Ilha do Urubu, 3 jogos, 3 vitórias, 9 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Esse é o Flamengo para pegar o São Paulo. Tudo bem, Eugênio? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Gustavo Villani, Rodrigo Bueno. O Flamengo sempre muito forte, né? A gente tem, é natural que no futebol como um todo, um mandante tenha o maior número de vitórias sobre os visitantes, só que essa média no geral do futebol gira em torno de 50%. O Flamengo tem um aproveitamento bem superior a isso, especialmente desde que passou a jogar na Ilha do Governador nesse campeonato, onde a torcida fica muito próxima do campo, ganhou mais um jogador em campo. Literalmente, a torcida do Flamengo joga junto com o time, cria um ambiente muito favorável à equipe e até agora 3 jogos e 3 vitórias. Campeão carioca invicto, na Libertadores em casa ganhou todos os jogos e também na Copa do Brasil estreou com vitória. A gente vê o São Paulo agora, São Paulo tem a bola, esse é um problema para enfrentar o Flamengo nessa partida. Cria muitas chances, finaliza muitas vezes, mas peca no alvo, na pontaria e eficiência. Você vê finalizações erradas. O São Paulo é o primeiro da Série A, o time que mais finaliza de forma equivocada. Índice de acerto baixíssimo, menos de 30%, é o segundo pior. E isso muito por conta de jogadores como o Wellington Ney, um atacante que não sabe finalizar corretamente. Bom, a gente roda também imagens do São Paulo. Curioso, né? O São Paulo já aparece como um dos piores ataques do Brasil e começou a temporada, ainda que em outro contexto, né? Jogando o campeonato estadual, tendo como principal característica a força ofensiva. O São Paulo toma menos gols, mas produz muito menos também no ataque. E é esse time que tem jogado, na opinião de alguns comentaristas, relativamente bem. Toca, trabalha, mas a gente em números observa, dá pra gente interpretar que o São Paulo não, em suma, né, em vias de regra, não leva perigo ao gol adversário. Bom, o São Paulo, como dissemos há pouco, costuma se dar bem no Rio de Janeiro. 18 visitas ao Rio. Tá? Isso contra o Flamengo, o jogo do final de semana. 7 vitórias do São Paulo, 6 vitórias do Flamengo. Reparem que o São Paulo vence mais de visitante do que perde, 5 empates. No último encontro, nesse estádio, que não é bem a Ilha do Urubu, era a Arena Petrobras, isso aí. 6-1 para o São Paulo, faz bastante tempo, há 12 anos. Nesse jogo, o Rogério Ceni era goleiro do São Paulo e o Lugano era zagueiro, titular. Pilar era o time do São Paulo campeão da Libertadores, que viria a ser campeão do mundo em 2005, e o Flamengo naquela oportunidade com problemas financeiros, com time limitado. Agora a situação é bem diferente, o Rogério Ceni é técnico, o Lugano deve jogar, mas o Flamengo é total favorito. O Flamengo hoje é o time endinheirado. Para você, quem é favorito, Eugênio? O Flamengo joga em casa, né, diante da sua torcida, diante do São Paulo, que não se encontrou ainda no campeonato. Nesse jogo de 2005, o Flamengo estava prestes a ser rebaixado, foi o momento em que o time rubro-negro esteve mais perto da segunda divisão, foi salvo na reta final quando o Joel Santana foi contratado. Logo após essa goleada, o Andrade era o técnico, foi demitido. Por falar em rebaixamento, há quem entenda que o São Paulo está cumprindo uma cartilha muito rigorosa e dura para jogar pela primeira vez na história a segunda divisão. Pois é, o São Paulo se desfaz de mais um titular. A gente vai mostrar uma arte em que o São Paulo, só nesta temporada, já arrecada mais de 140 milhões de reais. Tem gente que comemora a grana que entra nos cofres do clube, mas desses 6 jogadores que separamos, daria até para a gente computar outros da base, mas são as negociações que chamaram mais atenção, digamos assim. Dessas 6, 5 jogadores frequentaram o time titular do São Paulo. David Neres, Luiz Araújo, Thiago Mendes, Maicon e Lianco. O Augusto Galvão vai direto da base para o Real Madrid. Rodrigo Bueno,
1 por 6? Nesse caso, sim. Os valores são equivalentes. O Flamengo não vai ficar com 164 milhões de reais, tem alguns descontos ali, vai pegar 90% mais ou menos do Flamengo do valor do Vinícius Júnior. E esse valor do São Paulo, 145,3 milhões, deve ser maior porque boa parte das vendas tem bônus por performance dos jogadores. Caso do Lianco, o São Paulo pode ganhar mais 2 milhões de euros, caso do David Neres, mais 3 milhões de euros, mas as coisas se equivalem. 6 jogadores vendidos pelo São Paulo nessa temporada equivalem à venda de um jogador que não é titular. Chegou até ser titular do Flamengo, Vinícius Júnior, depois voltou para a base. Então o São Paulo se desfaz, meio time, se você pegar 11, um time titular, meio time o São Paulo se desfaz, perde peças importantes e fica mais próximo dessa forma da zona da degola. Em consequência, o time mais frágil, o Flamengo consegue se desfazer de um jogador e reforça o time. O Flamengo, ao contrário do São Paulo, está enchendo, deixando o seu elenco ainda mais robusto. Eugênio, qual o tamanho da perda do Thiago? O último enorme. a deixar o São Paulo. Enorme. O Thiago talvez fosse o jogador mais importante, né, dentro do meio-campo do São Paulo, pela capacidade dele de fazer funções diferentes, né? Pode jogar como volante, como lateral, chegou a atuar até mais avançado, chegando perto da área, finaliza bem, a gente está vendo aí. É um jogador como poucos dentro do elenco do São Paulo, com certeza vai fazer falta. A gente vai para mais um jogo, daqui a pouquinho outro duelo Rio-São Paulo. Tem Corinthians e Botafogo nesta rodada do campeonato.